Glória a Deus, Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero fazer mais essa oração neste momento. Pai querido, eu te louvo, Pai, e te agradeço por essa oportunidade. Meu Deus, que neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor esteja falando, ó Pai, em cada coração através da Tua palavra. Meu Deus, vai lançando por terra todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço no Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Irmãos, vou ficar com apenas um versículo aqui do Salmo 91, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? E fazendo uma reflexão, irmãos, em cima aqui do Salmo de número 91, em específico o versículo de número 15, né, diz assim: e ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, a gente já não fez a campanha do Salmo 91? Aqui no início você vai ver o título: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, isso aqui não é para qualquer um. É para quem tem intimidade com Deus. Aleluia. E eu já falei aqui uma vez, torno a repetir, que Deus, Ele não nos livra dos problemas. Deus não nos livra das aflições. Aleluia. Glória a Deus. Mas como assim? Porque se no versículo de número 7 está escrito: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido, quer dizer que eu vou passar por problemas? Vai. Vai, irmãos. O fato de você fazer a campanha não quer dizer que Deus vai te livrar dos problemas, não. Porque quantas e quantas campanhas do Salmo 91 eu já fiz, e quantos problemas eu já enfrentei. E era um atrás do outro, você acabava de sair de um e já entrava no outro. Daniel, aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, esses homens, eles tinham intimidade com Deus. Glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Se eles tinham intimidade com Deus, por que Deus não livrou eles de ser lançado na fornalha? Meu Deus, amém. Hã? Eles tinham intimidade com Deus. Mas quando eu vou meditar, irmãos, nessa passagem, eu vejo, irmãos, olha só, Deus não livrou eles de ser lançado na fornalha. Aleluia. Mas olha a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Eles serviam a Deus, foram lançados dentro da fornalha. Aleluia. E aqueles que lançou eles dentro da fornalha, serviam a Deus? Não. Só te aproximar. Aqueles que não serviam a Deus, eles morreram. Verdade.
Eles foram lançados dentro da fornalha. Foram lançados 3 e Deus envia o 4º homem. Essa é a diferença, irmão, entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Eu e você podemos até passar pela luta, mas quando aquele que serve a Deus, seja eu, seja você, seja quem for, quando aquele que serve a Deus passa pela luta, irmão, ele pode até passar, mas ele não vai perecer no meio da luta. Aleluia, glória a Deus. E estarei, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. E eu faço uma pergunta. Deus está conosco, irmãos? Deus está comigo? Deus está com você? Sim ou não? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta que já me fizeram muitas vezes. E você medita aí, se Deus está com você, se Deus está comigo, o porquê que eu e você passamos por tantas lutas? Deus não está na sua vida, irmão, então por que você passa por tanta luta? Você já conseguiu explicar isso para um ímpio? Porque uma vez eu estava triste, andando lá no serviço, que eu trabalhava no shopping do Granville, e eu andando lá no estacionamento, e de repente meu supervisor chegou em mim. E eu triste, andando naquele estacionamento, e ele falou: Vitor, por que você está triste desse jeito, cara? E eu dei a bobeira de falar o problema que eu estava enfrentando para uma pessoa que não servia a Deus. E quando ele terminou de ouvir, ele fez uma pergunta que eu engasguei. Uai, Vitor, mas você não serve a Deus? Por que Deus permite acontecer essas situações com uma pessoa que serve a Ele? Irmãos, eu fiquei sem palavras. Porque eu fui fazer uma análise, aí eu fui andando no estacionamento, ele saiu, e eu fui conversando com Deus. Deus, realmente eu te sirvo. Realmente, Deus, olha, realmente eu tenho intimidade com Deus, te sirvo. E por que eu estou passando por essas situações? E Deus me fez lembrar da passagem de Jó. Homem fiel, íntegro, e ainda se desviava do mal. Olha a situação que Jó passou, sendo fiel a Deus, tendo intimidade com Deus. Mas algo muito sábio que ele fala no finalzinho do livro dele: olha, Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus prova, irmão, aquilo que Ele quer. Meu Deus, é verdade. Você quer ver o Salmo de número 91? Cumprindo na vida de José? José era um homem diferenciado ali na casa de Jacó, sim ou não? Sim. O pai amava ele mais do que os outros irmãos, irmão. José, eu posso dizer que ele tinha intimidade com Deus. E se ele tinha intimidade com Deus, por que Deus não livrou ele de ser lançado na cova? Se ele tinha intimidade com Deus, por que Deus não livrou ele de ser vendido como escravo? Se ele tinha intimidade com Deus, por que Deus não livrou ele, irmãos, de ser caluniado? A Bíblia vai dizer que José, ele foi lançado no poço. Foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas pegaram, venderam ele para Potifar. Mas a Bíblia vai dizer também: Eita, Jesus. e Deus estava Com ele. Uai! Deus está permitindo José passar por tudo isso. Aleluia! Mas José, ele não estava sozinho não, irmãos. Lá tem um versículo que vai dizer que Deus estava com ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Jesus. Foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi lançado no cárcere. E a Bíblia vai dizer novamente: e Deus estava com ele. Quando alguém perguntar para mim, para você: escuta, você não é crente? Então por que tanta luta que você passa? Por que tanta dificuldade? Irmão, lembrando da história de José, eu não sei o porquê de tanta luta.
Se eu vou olhar para mim, talvez eu possa até não saber o porquê de tanta luta. Aleluia. Mas quando eu olho para a história de José, irmão, foi muita luta. Mas porque havia um propósito por trás de tudo aquilo. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Estarei com ele. O fato, irmãos, da gente estar passando por lutas não quer dizer que a gente está sozinho, não. Porque eu estava fazendo uma retrospectiva. Até preparei um esboço e esqueci o esboço em casa, irmão. Mas algo que eu me lembro, que eu estava fazendo uma retrospectiva poucos meses atrás, em casa. E pensando, meu Deus, mas que tanto de luta que eu já passei. Era a luta A luta B, a luta C, e orando e falando com Deus. Irmãos, quando de repente, irmãos, era como se Deus estivesse na minha frente. E eu de joelhos. A única coisa que saía da minha boca era, meu Deus. Meu Deus. E naquele momento que eu senti a presença de Deus, irmãos, eu comecei a fazer uma retrospectiva. De cada luta que eu passei. De cada dificuldade que eu enfrentei. Aleluia. Glória a Deus. E eu posso dizer com convicção do que eu estou falando. Eu posso ter passado por várias lutas, mas eu não pereci porque Deus estava conosco. A gente não pereceu porque Deus estava conosco. Irmão, era luta na saúde, era luta com parentela, era luta no casamento, era luta no financeiro, era afronta, era humilhação de tudo quanto é lado. Mas, e quantas coisas, irmãos, e quantas pessoas estavam do lado de fora olhando, quantas coisas que a gente já ouviu, vai passar fome, vai perder a casa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente não passou fome, a gente não perdeu a casa, até gente chegar em mim por conta da saúde, falar que eu ia morrer rápido, teve gente que falou. E eu fazendo essa retrospectiva, irmãos, e Deus falou comigo, olha, só não pereceu diante daquelas lutas, porque eu estive com você o tempo todo. Glória a Deus. Deus falou comigo, e já te dei prova disso muitas vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual das lutas que você já enfrentou que você pereceu diante dela? Porque às vezes a gente é esquecido, irmãos. Quantos livramentos o Senhor já nos concedeu? Quantos livramentos? Quantas providências? Quantas pessoas esperando do lado de fora, vai morrer agora dentro dessa fornalha, vai perecer. Mas a gente não pereceu porque o quarto homem estava andando junto com a gente dentro da fornalha. Aleluia, Deus. Você tem certeza, irmão, que Deus está na sua vida? Eu tenho certeza, eu posso dizer que eu tenho essa certeza, que Deus está na minha vida. Porque muitas das vezes a gente faz a campanha. Deus está falando aqui, estarei contigo. Vai clamar e eu vou responder, estarei contigo. Mas deixa eu perguntar, será que nós temos essa convicção? Porque a gente só vai saber se a gente tem essa convicção, irmão, em meio às adversidades. Não é quando tudo vai bem, não é no meio da bonança, não, é no meio da tempestade que você vai demonstrar se você realmente, irmão, tem essa convicção que Deus está contigo. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Glória a Deus. Não temeremos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Pelo que não temeremos,
Olha aqui, irmão, um monte de situação. Não temeremos diante das situações, só que jogando para o sentido figurado, irmãos. Quando aparecem as situações adversas diante de mim e da sua vida? Quando o vento sopra no casamento. Ixi, agora esse casamento vai pro ralo. Quando o vento sopra no casamento. Faz uma análise, irmãos. Eu posso dizer que meu casamento está de pé porque Deus está conosco. Glória a Deus! Aleluia, Santo Deus. E quando o vento sopra na saúde, e quando o vento sopra na área financeira, não temer, irmão, é não ter medo. E será que a gente não sente medo, sabendo que Deus está conosco? Poxa, se Deus está conosco, a gente vai ter medo diante da luta? Será que a gente está tendo essa convicção? Porque aqui, ó, oh glória, aleluia! Mas e quando o vento bate? Pastor Gilmar, faz aquela oração forte aí que eu estou precisando. Quem tem sido o seu refúgio, irmão? Deixa eu perguntar aqui para os irmãos, quem tem sido o seu refúgio? Hã? É Deus? Amém. Porque tem gente que é assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bate o vento no financeiro. Vou pegar o celular aqui. Alô, pai? Tudo bem? Deixa eu te falar. Tem como me emprestar um dinheiro aí? Hã? O senhor está sem? A mãe está por aí? Quando é o pai e a mãe, aquele amigo do peito, do coração, que eu posso contar com ele. Ô fulano, deixa eu te falar, estou numa guerra aí, cara, você não pode me emprestar um dinheiro não. Se você me puder me ofertar, é melhor ainda. Aleluia. Quem tem sido o seu socorro, irmão? Verdade. Meu Deus. A gente tem que depositar nossa confiança em Deus, não é nem mesmo, não é desfazendo dos pastores, mas nem mesmo no pastor, irmão. É verdade. Porque tem situação que nem com o pastor você pode contar. É verdade, Jesus. Eu estava passando por uma situação tão travada, irmão. Travada mesmo, assim, ó. De conta de casa atrasando, a gente ia perder. Se interar as 3, já perdi a casa. Aí não é desfazendo, irmão, mas assim, você vê que o negócio é estreito. E teve o pastor da igreja que eu congreguei, super amigo, irmão. A gente é amigo de muitos anos. E esse cara aqui, eu falando para minha esposa, o Cleiton eu posso confiar nele, porque esse cara aqui é porreta. Nunca que vai me deixar na mão. E ele falou, Vitor, olha o seguinte, se atrasar 3, eu tenho uma casa lá no Real Conquista, eu troco com você com essa sua aí. E assumo sua dívida. Falei, é Jesus purinho. Irmão, e ele me fez essa promessa, irmão. E eu estava descansado em quem? Em Deus ou no pastor? No pastor, irmão. Mas fazendo a campanha do Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Mas pastor, me socorre aí, porque o trem tá feio, né? Tô confiando em Deus, mas tá nada, irmão. Verdade, Jesus. Irmão do céu, aí atrasou uma, 2, beirou a terceira, atrasou também. Aí eu fui lá, né? Rapaz, mas agora vou sair da luta. Eita, irmão, quando Deus te coloca na luta, é só ele para te tirar dela, irmão. É verdade. Não tem quem te tire dali. Aleluia. E quando eu cheguei nele, e aí? Atrasou a terceira. Irmão, mas desconversou. Falou que não ia ter jeito, que não dava. E eu fui para casa contrariado. E a minha esposa o tempo todo colocando a confiança em Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não nos decepciona. O homem pode nos decepcionar, Deus não. Cuidado, irmãos, com as promessas.
E o mais interessante é que às vezes a gente Deus está falando com a gente e a gente está duvidando que é Deus. Porque se eu fosse confiar em promessas do homem, bem nessa época eu recebi a promessa do pastor, promessa de um amigo, e fui decepcionado. E o melhor de tudo, que eu fui para o monte orar, clamar a Deus, e de repente eu desci, irmão, eu subi naquele monte Serrinha, mas desci numa angústia. Eu desci numa angústia tão grande. E quando eu cheguei em casa, eu, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu abro a Bíblia e estava escrito assim, ó, se eu não me engano, Salmo de número 118, eu não lembro o versículo. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Eu não, né? Deus está falando comigo. Não. Porque quando você está decidido a fazer algo fora da direção de Deus, irmão, você não quer nem saber. Aleluia! Glória a Deus! E Deus tentando me alertar, ó, é melhor confiar em Deus que confiar no homem. Deus falou comigo na palavra. E eu, não, isso aqui, né? O trem está quase fechado aqui, ó. E quando foi no dia seguinte, irmãos, o meu amigo me passou uma rasteira numa negociação e eu fiquei no prejuízo com o nome queimado ainda. Eu confiei nele. Eu confiei em pessoas que eram próximas. Eu fiz do homem, eu quis fazer do homem o meu refúgio e me decepcionei. Quem tem sido o seu refúgio nos momentos de angústia e de dificuldade, irmão? A gente precisa de ter fé. E não é só da boca para fora, não. Glória a Deus. Porque Deus ele vai provar a minha e a sua fé para ver se a nossa fé é uma fé genuína. Genuína. Porque tem a fé verdadeira, mas tem a fé paralela também, a falsa. Se Deus provar a minha e a sua fé, Ele vai descobrir uma fé genuína? Hein? Glória a Deus, aleluia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aqui, se você for perceber, o Senhor vai falar aqui duas vezes, aqui no versículo número 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. A gente precisa ter uma fé genuína, irmãos. E não pode ser uma fé que fica oscilando o tempo todo, não. Porque agora a minha fé está no nível. Mas e quando eu sair daquela porta para fora? O nível vai subir ou vai abaixar? Glória a Deus, aleluia. Às vezes a fé de muitos tem oscilado. E quando chega as dificuldades, muitas das vezes a gente não demonstra uma gota de fé. Quantas e quantas vezes, irmãos, faz uma retrospectiva aí. Eu não sei se eu acredito, irmãos, que todos aqui já puderam ter experiência com Deus. De Deus falar, de Deus prover, de Deus mudar situações. Por causa aqui, ó, da intimidade, por causa do clamor. Quantas e quantas experiências a gente já não teve com Deus? Quantas e quantas vezes Deus já não entrou com providência, às vezes para a gente pagar uma conta, para fazer algo. E muitas das vezes, Deus faz hoje. Se amanhã a gente passar por uma luta igual ou parecida, como que vai ser a nossa fé? Será que a gente vai lembrar que Deus já tinha feito antes? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer entrar em desespero. Ah, Deus, eu não quero passar por isso novamente. Ah,
Deus, eu não acredito. E aí Deus vai provando a nossa fé. Por que eu falo isso, irmãos? Porque que Deus tem me provado em questão de fé. Se não fosse por Ele, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas sinceridade, eu já teria colocado uma corda no pescoço e me enforcado. De tanta luta, irmãos. Já fiz tratamento para depressão por conta de situações que eu passei no passado. E o mais interessante é que quando você foca nas lutas, irmão, é como se fosse a criptonita do crente. Você olhou para a luta, acabou para você. Aquilo vai drenando as suas forças, aquilo vai drenando a sua fé, a ponto de você entrar em desespero e muitas das vezes conseguir enxergar apenas a morte como uma saída. Isso já chegou a acontecer comigo. Você olha para um lado, enfermidade na minha vida, enfermidade na vida da minha filha, portas fechadas, afronta de um lado, afronta do outro, e quem poderia te ajudar não ajuda, e fala, eu não vou ajudar e quero ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem duas opções, irmão: ou murmurar, ou adorar o Senhor e confiar nele. E olha, que eu já vi Deus fazer, não foi só uma vez, não, foram várias vezes. E o bom de eu estar ministrando isso hoje, é porque eu estou fazendo uma retrospectiva e isso tem aumentado, tem alimentado a minha fé. Deus entrou com providência, Deus fechou a boca do leão. Aqueles que achou que a gente ia passar fome, ficou envergonhado. Mania do crente, quando está na luta, ficar olhando para a vida do ímpio. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, irmão? Você está passando na luta, está sendo fiel a Deus e passando no estreito. Aí você olha para o ímpio do lado, que é vizinho, é fumaça de carne assada subindo quase todo dia. E você está na prova, irmão, do cuscuz, do arroz branco. E você olha a situação e fala, Deus, mas eu te sirvo, por que eu estou passando por isso? Glórias a ti, Jesus. E muitas das vezes a gente começa a perder a graça de buscar a presença de Deus. Fala, buscar por quê, Deus? Olha aqui como é que está a minha situação. Se a gente for ficar olhando para a vida do ímpio, irmão, a gente perde a graça. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 73 vai falar de Asaf. Quando meu coração se azedou, senti picado nos meus rins. Asaf, ele estava de contínuo ali na presença de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus, que orava de contínuo. Mas ele começou a observar a vida do ímpio, porque Asaf estava sendo afligido todos os dias. Já o ímpio vivendo uma vida tranquila. E ele fala que os pés dele quase se desviou da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a Jesus. que a gente não venha fazer como Asaf. E se a gente estiver fazendo, que a gente venha mudar. Amém, Jesus. Glória a Deus. As lutas são grandes, mas é porque o propósito é maior. Aleluia, Deus. Luta, ela tem início, meio e fim. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Agora o tempo é Deus quem determina. Deus vai te levar para a prova. É a mesma coisa que você está assando um frango, irmão. Você coloca ele lá, deixa ele um tempo. Feijão, vamos pro feijão, que todo mundo aqui eu acho que já cozinhou um feijão. Imagina, irmãos, o feijão sendo eu e você. Deus coloca o feijão na panela de pressão, ou seja,
Deus coloca eu e você para passar na luta, na prova, mas Ele sabe o tempo certo e a hora certa de te tirar de lá. Não pode ser antes, porque se Ele tirar antes, o feijão vai vir duro. E muitas das vezes, irmão, o feijão entra em desespero dentro da panela. É ou não é? Às vezes, irmão, tem cada luta travada que a gente enfrenta, que a gente pensa que vai morrer. E começa a gritar: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu vou morrer. Deus, me tira dessa situação. E Deus está olhando, ainda não é a hora, ainda não é o momento, não está pronto. Quantas vezes, irmão, às vezes a gente ora. Quantas vezes a gente ora com um parente que não é crente? Deus, salva, liberta, transforma e ora, faz campanha, jejua, e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Aí Deus, agora chegou o momento, agora eu vou trabalhar, vou pôr a mão. Vou pôr a mão. E quando Deus põe a mão, irmãos, e às vezes a gente é bobo demais, coração derretido, coração de manteiga. Você está sofrendo, pagando preço para a pessoa ser salva, liberta. Aí Deus coloca o feijãozinho duro dentro da panela de pressão. Aí o feijão começa a gritar lá de dentro: pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer, me tira daqui. Ora por mim, fulano. Ora por mim, intercede aí, para Deus me tirar dessa situação. Aleluia. E Deus é misericordioso, irmão. Eu lembro quantos anos passei orando pela vida da minha mãe. Quantas vezes? E pensa num feijão duro, irmão. Irmão, tem feijão que é ruim, que acaba o gás, e ele não cozinha. Mas com Deus não é assim, irmão. Quando Deus coloca lá, o gás de Deus não acaba, irmão. E eu orava, e quando Deus colocou, começou a trabalhar, irmão. Pensa num feijãozinho que se demonstrou amigável. Porque a pressão veio, irmão, mas pegou bonito. E minha mãe, crente para ela era bandido. Chegasse alguém que não era crente lá em casa, não, entra aí, o Vitor tá aí, pode. Agora, quando era crente, ela colocava para correr. E Deus pegou ela. E ela começou a emagrecer, ficar abatida. Irmão, ela não aceitava falar de Deus para ela. Quando eu ligava louvor, ela ia lá no disjuntor, desligava. Eu sofri uma perseguição dentro daquela casa, irmão, que eu cheguei a adoecer. Problema psicológico de depressão. E adquiri uma diabetes naquela época. E orei um tempo. Irmãos, e Deus ouve. Por que eu falo que Deus ouve com amor? Porque ela passou por uma situação tão travada no casamento. E eu pensei que ela ia morrer. E comecei a orar. Só que até para orar a gente tem que saber como orar, sabia? Porque ela se demonstrou tão maleável. Uma pessoa que nem aceitava eu chegar perto dela. Não conversava comigo, irmão. A minha mãe não conversava comigo. E de repente, eu aproximei dela. Preguei para ela. Até fiz o apelo. Ela aceitou Jesus. Eu falei: mãe, faz assim, assim assado, e eu vou orar. E Deus vai mover. Deus restaurou o casamento dela. E pergunta se ela foi para a igreja depois. Deus tirou ela da panela de pressão. E o feijãozinho continuou duro. Não da mesma forma que estava antes, estava um pouco mais mole. Mas foi tirado antes do tempo. Então, irmãos, até para saber, a gente tem que saber até mesmo como orar. Quando Deus quiser trabalhar, irmão, se Deus quiser, deixa Deus fazer do jeito dele. Ele sabe como trabalhar. Às vezes, quando Deus me pega, ele me moe. Ele não pode moer um da família também. Vai lá, Deus. Faz a tua vontade, Pai. Deus sabe como trabalhar, irmãos. Deus sabe como fazer. Não fica querendo pôr a mão onde que Deus tem colocado a dele, não.
Aleluia! Porque se eu tivesse deixado Deus trabalhar, meu irmão, eu não sei o que ia acontecer. Não sei qual seria o resultado daquela situação. Mas se pelo menos tivesse morrido no meio daquela prova, ia para a glória. Ia salva. Entende? Não temas. Glória a Deus. Não fique inquieto, não. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Você conhece o Deus que você serve? Aleluia, Jesus. Conhece? De ouvir falar? Ou de ter experiência com Ele? Conhecer de ouvir falar é uma coisa. Ter experiência com Ele é outra completamente diferente. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja durante anos e não tem experiência com Deus. Eu aprendi algo, irmãos, que o deserto é a melhor escola que a gente pode atravessar. É no deserto que a gente vê Deus operar milagres. É no deserto que a gente vê a provisão de Deus. Aleluia. É quando a esposa chega no você e fala: o gás acabou. Não tem a comida na janta, como é que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos para o culto, Deus vai provar. Irmão, se eu fosse contar de testemunha aqui que Deus já fez, quantas e quantas vezes a mulher chegava em mim: Vitor, o negócio está assim assado. Ah, é? Não, Deus vai prover. E Deus, Ele responde o clamor, irmãos. Vou contar mais um testemunho muito simples, porque o meu testemunho é simples. A minha esposa estava grávida aqui, ó, da Sara. A gente estava passando por um deserto tão travado na vida financeira, eu sem trabalhar, minha esposa também. Mas Deus, Ele estava provendo ali, ó, mas no estreito, no contra-gota. A gente estava no contra-gota de Deus. Irmão, nunca pensei que eu ia sentir vontade de comer uma carne igual eu sentia naquela época. Era prova assim que a gente passava meses comendo arroz com aquelas latinhas de milho que custavam R$1 na época. A gente comprava latinha de milho para ser a mistura. E quando não tinha milho, era batata doce. Ovo era artigo de luxo. Nem ovo tinha, irmão. E quando não tinha nem a batata doce nem o milho, a gente misturava um limãozinho só para dar um saborzinho no arroz para descer, porque senão não descia não. E a minha esposa estava grávida. A minha esposa estava grávida. E Deus, irmãos, Ele é Deus de detalhes, porque eu lembro que... E foi a época que eu era mais crente, irmãos. Pensa numa época boa na questão espiritual, porque a gente orava, clamava e via Deus responder. Quando a gente queria comer algo diferente, irmãos, eu lembro perfeitamente que a minha esposa, nesse dia, ela clamou, foi um clamor. Ela clamou a Deus: Deus, eu quero comer algo diferente, Deus. Ela não murmurou, irmãos. Já estava meses comendo a mesma coisa, ela não murmurou. Ela não reclamou, não. Se fosse com outros, irmão, talvez a pessoa reclamava. Tem situações que a pessoa, quando é casado, fala: não, você não tirou da casa da minha mãe para comer isso aqui, não. Para passar por uma dificuldade dessa, não, já tinha até divorciado. Mas ela não reclamou, ela não murmurou. E eu lembro, irmãos, que ela falou naquela noite ali: Deus, eu quero tanto comer algo diferente. Deus, eu quero comer uma carne. Irmãos, e a gente foi para o culto, irmãos. A gente foi para o culto. Quando finalizou o culto, os irmãos que iam dar carona para a gente voltar para casa: vocês vão fazer agora? Nada. Não, vamos ali em casa, eu vou queimar a carne. Aleluia. E eu lembro, irmãos, porque são testemunhos simples, mas eu vejo Deus na simplicidade. Eu lembro que em outra feita a gente estava na mesma situação, e o melhor de tudo, que lá onde que a gente mora, eles fazem uma feirinha e lá tem o espetinho. Todas as vezes que a gente ia passar por ali, irmão, a gente sentia o cheiro da fumaça, irmão. Quando eu sentia o cheiro daquela fumaça, eu ficava até tonto. Eu estava no vale, irmão, estava no deserto. E eu lembro, irmão, olha só como Deus, Ele responde em coisas simples. E eu falei aquele dia: Deus, eu quero comer uma carne assada, Deus.
Tem misericórdia da minha vida, Deus, mas mesmo assim, ó, eu te louvo, te agradeço, mas abençoa a gente aí, Pai. Aleluia. Irmãos, quando foi, isso foi numa quinta-feira, que a feirinha é na quinta. Quando foi na sexta-feira, o irmão falou: Vitor, vou fazer uma reunião lá em casa, no sábado, da diretoria, irmão. Eita glória, e quando a gente chegou lá, irmão do céu, carne assada. Aleluia. E quando foi no domingo, irmã, o pastor assim, você não está entendendo, não. Ia ter aniversário de um menininho lá. Aí a mãe dele: vou fazer uma festa pro meu filho. Meu Deus do céu, que coisa linda foi aquela. Nunca vi algo. Meu irmão, esse testemunho foi forte. Você já viu aquele negócio de açafrão, meu irmão? Aquele painel assim, que lá na igreja tinha, quando os irmãos iam fazer alguma coisa para vender para fora. Irmão, a mulher fez uma festa para o filho dela de aniversário. E aquele painel estava completo assim, irmão. E eu vi aqueles frangos rodando assim. Ela falou: depois da escola bíblica dominical vai acontecer um mistério. 0800, irmão. Aleluia. Ô glória, irmão, é simples. É simples. Mas Deus, Ele responde a oração. Deus, Ele responde com amor. Não murmura. Eu não sei qual situação que você tem enfrentado, irmão, mas não murmura. Aleluia. Glória a Deus. Em vez de murmurar, adora. Aleluia. Clama, porque Deus responde. Continua firme, continua fiel. Há um tempo para todo o propósito mais do céu. Aleluia. Glória a Deus. Todo o processo, irmão, é tem início e meio fim. O processo que eu e você estamos atravessando vai chegar ao fim. Aleluia. Se murmurar, vai aumentar o tempo, irmão, do processo. Aleluia. Então não murmura, não reclama. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, aleluia, eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Pai, aleluia, visita, Senhor, cada vida. Meu Deus, vai entrando com providência, Pai, segundo a necessidade de cada um. Pai, vai fortalecendo aquele que se encontra fraco, ó Pai. Vai fortalecendo, Senhor, a vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ter cada vez mais comunhão, cada vez mais intimidade com o Senhor. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a romper os obstáculos. Nos ajuda, Senhor, a romper as barreiras. Meu Deus, não permita, Pai, que ninguém venha aparecer no meio desse vale. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, a vida de cada um. Visita, Senhor, a vida do pastor Gilmar. Abençoa, Senhor, guarda, livre e protege a ele e a volta dos teus servos, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço no teu nome. E as palmas louvam ao Senhor, amém. Glória a Deus.